Está no ar o Entre Amigos. Bom dia, Alejandro. Olá, muito bom dia. Seja bem-vinda, bem-vindo ao Entre Amigos. Começando o entretenimento da Band nesse final de semana. Obrigado pela sua companhia. Estamos aqui esperando por você para muitos assuntos interessantes. Vamos falar hoje sobre um grupo de pessoas que promove passeios muito diferenciados aqui em Porto Alegre. Estamos na comemoração dos 253 anos, né, de Porto Alegre, então vamos falar sobre isso. A nossa cidade é muito rica, né? E viajando, a gente percebia, a gente sempre olhava, voltava e olhava para a nossa cidade. Tem muito potencial aqui para a gente trabalhar e desenvolver atividades turísticas diferentes. Nós vamos falar também sobre quais são os alimentos que podem provocar gastrite. Você já sofreu de gastrite? Olha, eu já sofri. Tá? Se você também sofreu, nós vamos ver quais são os alimentos que podem causar gastrite. A gastrite significa uma inflamação no estômago que quase todo mundo tem. Nós vamos falar também sobre procedimentos bem feitos ou mal feitos. A novela Beleza Fatal falou de alguns procedimentos, né, estéticos não tão bem feitos. E você já soube de algum? Nós vamos falar também com uma dermatologista sobre os cuidados que temos que ter para escolher uma dermatologista, um dermatologista que seja confiável, né, para não ter algum problema. Assim como os procedimentos estéticos têm crescido muito no mundo inteiro e no Brasil, principalmente porque é o segundo maior mercado de estética mundial, assim também cresceram as complicações. E nós vamos falar também sobre um assunto muito interessante. Intercâmbio para pessoas 50 a mais. Cada vez mais a gente está entendendo, né, que existe essa demanda muito grande de pais que já criaram seus filhos e que têm esse desejo de fazer uma viagem diferente. E nós vamos também ir a Novo Hamburgo, porque nós vamos saber tudo sobre a Feira da Loucura por Sapatos. Falamos de passeios, falamos também de intercâmbio, mas qual é a mulher nesse mundo que não seja louca por sapatos? Então tem uma feira especial para todas as mulheres, para todo mundo, a partir do dia 13 de abril em Novo Hamburgo, e nós vamos trazer todos os detalhes. E também o backstage desse grande show de Klaus e Vanessa, que estiveram no fechamento do Teatro São Pedro, e nós vamos contar tudo isso muito mais no Entre Amigos, que está começando agora na tela da Band. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Estamos aqui num café da manhã. Você já separou o seu café? Nós estamos com uma aguinha aqui, eu com a água aqui me acompanhando. Nós vamos falar sobre intercâmbio para pessoas. Sempre a gente fala que o intercâmbio é para os nossos filhos, né? Mas você já pensou no intercâmbio para 50 a mais? Vamos conversar com a Carla Mussolini, é isso? Mussoi, né? Prazer, tudo bem? Alejandro. Como tu estás? Tudo bem? Muito bem, um prazer estar aqui, viu? Olha, a gente está muito acostumado, para quem tem filho adolescente, né, como eu, né, a gente está acostumado em pensar assim, ó, de repente um intercâmbio para a gurizada. Mas você me traz a notícia de que pode ter um intercâmbio para 50 a mais? Isso, na verdade, cada vez mais a gente está entendendo, né, que existe essa demanda muito grande de pais que já criaram seus filhos e que têm esse desejo de fazer uma viagem diferente. E esses intercâmbios que agora estão acontecendo, eles são muito comuns em países como a Itália, a França, a Espanha, a Inglaterra, a África do Sul, enfim. O aluno, no caso, o adulto, ele vai poder fazer ali 2 semanas de um curso de inglês, ou de um curso de espanhol, ou de um curso de italiano, e no período que ele estiver fazendo esse curso, por exemplo, no turno da manhã, nas tardes eles vão fazer passeios que são vinculados aos interesses de quem tem mais de 50 anos, né? Porque, afinal de contas, é completamente diferente. E o que é interessante é que as turmas são formadas por adultos acima de 50 anos de outros países. Então, você vai ter aquela experiência
internacional de falar um idioma, né? Com outras pessoas de outros países lugares, da mesma faixa etária. da mesma faixa etária. Quando a gente fala 50 a mais, a gente pode falar de 51, 52, 53, mas também de 60, de quanta idade mais? Olha só, isso aqui é muito interessante. Algumas escolas, elas têm programas para acima de 30 anos, ou acima de 40 anos, acima de 50 e acima de 60. Então, dependendo da tua idade, tu fala, não, eu quero encontrar gente mais jovem. Ok, vai no programa acima de 30, acima de 40. Ai, não, eu já tô ali nos meus 60, eu queria uma coisa assim que fosse mais, né, no meu ritmo, na minha idade. Então, você vai ter um programa. Em 2 semanas dá para aprender alguma coisa? Sim, porque assim, porque a única língua em comum vai ser a língua do país que tu tá indo. Então, Sim. por exemplo, vamos pensar em África do Sul. Inglês. Inglês. Não, vou para África do Sul. Bom, aí tu vai de manhã ter aula de inglês com os teus colegas da mesma faixa etária, e é muito legal, porque daí é uma troca muito grande de cultura, né? Os assuntos que os professores trazem em sala de aula são assuntos de interesse público. E a forma do aprendizado que nós tivemos também quando a gente era jovem, de repente se repete agora também. Não tanto dessa forma no celular, de repente, até no quadro negro pode voltar, né? Isso, o que é interessante, eles, na verdade, têm um foco muito maior na conversação. Eles querem que você aprenda a se comunicar. Para fazer uma viagem depois sozinho, não precisar viajar em grupo, né? Numa excursão, você poder fazer uma viagem sem que o teu filho tenha que falar por você. Sim. Porque normalmente é assim que acontece, né? A gente fala, ai, tu pede ali porque eu não sei falar. Então, a ideia é que esses pais possam ali agora poder falar. E o que é interessante? Que a forma do ensino, ela é uma forma dinâmica, né? Então, eles trabalham muito por repetição. Então, é leve, são aulas leves. E que depois das aulas, você vai fazer passeios. Então, por exemplo, na África do Sul, vou te dar um exemplo. Eles vão numa das vinícolas mais antigas do mundo, né? Que é a vinícola Constance, que é onde, inclusive, tem uma curiosidade. Napoleão, era uma das vinícolas que Napoleão encomendava seus vinhos. É de 1685, Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte encomendava os vinhos dessa vinícola. Então, assim, se faz um passeio, uma degustação, custa Mas olha que notícia... R$50 uma degustação de vinhos nesta vinícola tão tradicional Meu e Deus, antiga. só... Porque lá a Sim, moeda claro. da África do Sul vale menos. Então, para nós, é muito mais econômico. Agora, veja né? bem, assim, quanta gente aprendeu, tá? Um francês que a gente sempre escutou e sempre soube, né? Que um dos melhores vinhos são franceses, né? Encomendar da África do Sul. E essas coisas muito diferentes, vocês também têm no pacote. Sim, sim. Por exemplo, aí num outro dia pode fazer uma visita a um museu, safari, museu, uma aula de uma gastronomia, uma aula de dança daquele país específico, por exemplo, no caso, quando é Itália, né? Claro. Vai para Roma, vai para Firenze. Então, uma muito imersão de história total, de então. arte. Exatamente. Uma imersão. E claro, que isso aí não é de interesse de um menino de 16, 17, nem um de 20 anos. Sim. Mas certamente é de interesse de pessoas que já são mais Agora, maduras. Carla, normalmente no intercâmbio, tá? A gurizada, ela fica hospedada em casa de família, né? Onde, às vezes, uma mãe postiça, né? Toma conta, coisa e tal. Esse intercâmbio para pessoas 50 a mais também se realiza numa casa de uma família que recebe essa pessoa num quarto ou não? Você pode escolher. Todas as escolas internacionais, em qualquer país que você for, ela vai te dar a opção de você ficar numa família e ter essa experiência, assim, de como é que é, né, o que eles comem. E que custa mais barato também. Que normalmente é mais econômico, Sim. tá? Tá incluído, sempre tem, assim, café da manhã tá incluído, às vezes tem incluído a janta, você escolhe, né? E, ou você pode ficar num apartamento, num estúdio, num flat, então, ou até mesmo num hotel, né? Então, o que é interessante, essas escolas internacionais, elas estão super preparadas, né? Elas têm parcerias com tudo que é local. Então, assim, puxa, eu quero um estúdio que fique com banheiro privativo e um quarto individual, eu quero uma cama de casal. Então, tudo isso a gente vai organizando. Então, eu sempre falo assim, tá, primeiro qual é a língua que tu queres aprender, Sim. ou qual é o país que tu tem vontade de conhecer. Ou qual o interesse realmente de aprender. Cultural que tu tens, né? E aí a gente escolhe, porque é super customizado. Óbvio que existem datas específicas
específicas, até porque você precisa ter essa multiculturalidade. Mas assim, praticamente em todos os meses do ano, tu teria uma ou outra opção de destino. Sim. Agora, Carla, pela tua experiência, tá? Para quem está nos assistindo agora, tá? E começou assim, ó, a pensar, olha, eu estou interessado, tá? Qual é que você acha que é melhor para imersão? É ficar num hotel sozinho, que a gente pode falar português, né? De repente no telefone com alguém, coisa e tal, ou na casa de uma família onde eles possam interagir no idioma local, os costumes, né? Até a interação, de repente, até de sentar à mesa com eles, né? Eu vou falar por mim, Sim. né? Todas as vezes que eu fiz uma experiência dessas, eu quis ficar em casa de família, né? Eu tinha uma expectativa muito adequada, né? Eu sabia que eu estava alugando um quarto numa casa de uma família. Com um banheiro, inclusive... E com um banheiro que eu dividia com a família, Sim. né? Então, assim, tu tens que ir daí com esse olhar mais, vamos supor assim, de flexibilidade, de tolerância, porque assim, Sim. higiene é diferente, a alimentação é diferente. Mas se você vai com esse olhar de curiosidade, e isso, por exemplo, quando eu fui para a Inglaterra e eu fui para Londres e fiz esse intercâmbio, e até fui com meu filho. Então, ele foi fazer o intercâmbio como criança, de 9 anos, e eu fui como adulta fazer essa experiência. E foi muito interessante, porque a família que eu fiquei, ela me contou que ela já tinha sido convidada pela Rainha Elizabeth para ir na casa dela, que eles faziam um encontro anual. Então, coisas que você aprende numa casa de família que você necessariamente não vai aprender num hotel. E até porque, né, Carla, a partir do momento que você conversa com eles, você também está aprendendo a língua. E eles também estão acostumados a receber, às vezes, estrangeiros, de repente, de entender que existem outras coisas. Agora, é uma loteria saber se a gente vai se dar bem com a família ou você já diz, olha, você vai para casa tal, que é uma família assim, assim, assado, por exemplo, que tem os costumes, né, de dormir às 8 horas da noite, né, que o jantar é às 6 da tarde, assim. Você dá essa radiografia ou é uma loteria? Assim, as escolas, elas conhecem as famílias aonde elas colocam os seus estudantes, certo. tá? Então, assim, são famílias que toda sexta-feira ou Preenchem sábado requisitos. estão indo embora e domingo Sim. tem gente chegando. Então, eles já sabem quais são famílias que vão funcionar melhor para brasileiros, porque a gente tem uma questão diferente, a nossa alimentação, a nossa higiene, enfim, né? Sempre tem uma amiga que morou em Londres muitos anos que ela diz assim, gente, poeira não é sujeira. Então, para eles, poeira na Europa não é sujeira. Cai um prato no chão de comida é sujeira, senão não é. Banho, tem país que não é todo às dia. Vezes, eles não vão gostar se você ficar muito tempo no banho. Então, eu acho assim, se tu não queres te incomodar, tu vai ficar num hotel ou tu vai ficar num apartamento, num flat. Tem que se adaptar. Você tem que se adaptar para a casa da pessoa, né? Sim. Você não é um hóspede, você está alugando um quarto, mas a comida vai ser a comida que ela faz, não vai ser a comida que tu está acostumada a comer, Claro. o arroz, feijão e bife não vai ter. Então, arroz e feijão não vai ter. Não vai ter, de jeito nenhum, né? Então, agora, existe quando você chega na casa, né? Você já se hospedou, né? Sim. Normalmente a dona da casa, o proprietário, ele fala mais ou menos as regras da casa já? É bem interessante, porque antes de você embarcar, a gente recebe ali o profile da família, né? Então, nome, endereço, telefone e tudo mais. E até se quiser entrar em contato com a família antes de viajar, pode entrar em contato, tá? E já fala se tem algum animal de estimação e tudo mais. Eu tive a experiência de ficar sempre na casa de pessoas idosas. Que são pessoas que já, assim, os filhos foram embora, tá sobrando um quarto e aí alugam um quarto. Em alguns momentos era o dono da casa que cuidava do café da manhã para mim, em outros momentos era... Então, assim, é uma experiência que eu diria assim, que ela é muito rica, ela é muito interessante, mas ela não é para todos. Por isso que eu acho importante a gente se conhecer e saber o que a gente está esperando dessa proposta. Porque tu vai ter todas as informações. A questão é tu conseguir te adaptar ou não para esse contexto. Que bom. Então, olha... É muito interessante. É muito interessante o assunto, né? Se você realmente tem 50 a mais, ou de repente assim, ó, mãe, de repente, ó, esse assunto, né? Se você perdeu alguma parte do nosso papo, não se preocupe. Com o conteúdo completo está no YouTube da Band RS, ou então você sabe que aos domingos, às 7 horas da manhã, nós temos uma reprise muito especial, né, Carla?
Obrigado aí. por ter Muito vindo. obrigada, foi um grande Tem prazer. alguma saída, assim, de algum grupo? A gente tem um grupo que vai estar acontecendo em setembro, fim de setembro, que são 2 semanas em Malta, na Ilha de Malta, e 3 dias na Sicília. Então, as 2 semanas em Malta faz o curso de inglês, e aí vai na Gruta Azul, também muita cultura, E para entrar em muita contato história. contigo, como que faz? É só entrar em contato no Experimento Porto Alegre. Experimento Porto Alegre. Está aparecendo aqui no seu vídeo. Experimento Poa, que é o nosso Instagram. Jean, deixa ali um pouquinho para todo mundo não perder, tá? Porque é imperdível. Obrigado por ter Muito vindo. Fica aqui um obrigada, pouquinho querida. porque eu quero falar de saúde. Você já conhece o Plano Bem da Dr. Clean? Com ele você sabe que tem a sua família e os funcionários da sua empresa têm um plano de saúde acessível, muito acessível, para ficar de bem com a vida. São hospitais selecionados, 20 unidades próprias, acesso ao Hospital Dr. Clean Porto Alegre, com odontologia incluída. Isso mesmo, sem custos adicionais. E mais de 400 médicos. Eu não me enganei. São mais de 400 médicos à sua disposição. Vem simplificar a vida. Vem simplificar a sua saúde com a Dr. Clean. Acesse drclean.com.br, simule o seu plano e receba agora. Ou então deixe porque eles vão, agora nesse final de semana, o seu número vai ficar ali guardado e eles vão retornar. Você pode mandar a sua solicitação para esse WhatsApp que está aparecendo. 51 3584 0302. Vou repetir. 3584 0302. Dr. Clean, plano de saúde, é meu plano de saúde. Olha, se você for viajar, tem que ter um seguro-saúde. Mas se você ficar aqui também no Brasil, tá? Pense num plano de saúde, num plano completo. Ou esse plano bem que se adapta bem ao seu bolso. E eu recomendo, porque eu me salvei graças a Dr. Clean. Nós vamos a um rápido intervalo curtinho. A Tamara já está aí. Ela vem falar sobre passeios muito diferentes aqui em Porto Alegre. Você está acostumado a passear, mas olha, já se pensou em se organizar em passeios diferentes e muito bons. Na Semana de Porto Alegre estamos falando sobre esse assunto que você vai se encantar. Não saia daí porque o intervalo é curtinho e já volto com isso muito mais. Tem também a questão, olha, a Beleza Fatal, aliás, está arrasando aqui, né? E ele mostrou um médico, né, nada assim confiável, né? E é claro que isso também mostra que tem alguns que também não são muito confiáveis às vezes. Como detectar isso, né? E quais são os perigos que a gente pode ter quando a gente escolhe, de repente, um tratamento dermatológico que não seja o correto? Nós vamos falar com uma especialista, né? Já está prestes aqui, vai desvendar todas essas questões e nós vamos também falar sobre gastrite, né? Quem não sofreu, já sofreu de gastrite? Ainda bem que não. Não. Você já sofreu de gastrite, então, se você não sofreu ou já sofreu, nós vamos desvendar quais são os alimentos que podem causar gastrite. Quem sabe você vai gostar de tudo isso, que vai logo depois do intervalo. Até já. Já estamos de volta aqui no Entre Amigos. Você viu que foi rapidinho, né? Nós vamos falar agora sobre os 253 anos de Porto Alegre. Tamara, seja muito bem-vinda ao Entre Amigos. Obrigado por ter vindo, né? Você que é cofundadora do Viva Mais Poa. E nada melhor que falar sobre passeios, né? Vocês são um grupo de pessoas que organizam esses passeios diferenciados em Porto Alegre há quanto tempo?
Muito bem, bom dia Bom a dia. todos. Muito obrigada pelo convite, Eu que Alejandro. agradeço a tua vinda. É uma alegria a gente estar aqui e poder falar sobre a nossa cidade nos 253 anos dela, né? Então, o Viva Mais Poa, ele surgiu há 5 anos aproximadamente. A gente faz aniversário de 5 anos neste ano. Opa, que bom. E eu e o Evandro somos 2 guias de turismo, né, apaixonados pela cidade de Porto Alegre. Já atuávamos no turismo já há bastante tempo, né, há mais de 10 anos. E tinha esse desejo, assim, sempre trabalhando com turismo emissivo, turismo regional, mas tínhamos Que esse... sempre você viajar para outros lugares. Mas tínhamos compartilhávamos esse desejo de desenvolver um projeto aqui na cidade, né? Então, 5 anos... Tantas coisas bonitas, né, Tamara? Muitas coisas bonitas, a nossa cidade é muito rica, né? E viajando, a gente percebia quantos projetos bacanas, né, espalhados aí pelo Brasil, Sim. pelo mundo, e a gente sempre voltava e olhava para a nossa cidade. Tem muito potencial aqui para a gente trabalhar e desenvolver atividades turísticas diferentes, né? Mas o problema, às vezes, Tamara, é como organizar tudo isso, né? Sim. Porque você viu que a Carla falava, né? Que quando o grupo vai, né, para outro país, vai ter um receptivo, vai ter alguém recebendo, tem uma universidade, uma escola, a casa, tudo organizado. Então, se organizar e ter tudo na mão organizado é muito melhor. É isso que vocês fazem aqui em Porto Alegre. Exatamente. A gente percebeu que, olhando para a cidade turisticamente, muitas vezes as pessoas chegavam em Porto Alegre e tinham dificuldade de encontrar uma regularidade de passeios na cidade, né? Aquele guia que vai estar ali disponível para receber e apresentar a cidade. Então, a gente desenvolveu uma série de atividades que são normalmente caminhadas históricas pela cidade, a gente tem experiências cervejeiras, tem também tours de bike pela Então, orla. quer dizer que vocês mapearam Porto Alegre, né, e viram a potencialidade que tem o quarto distrito, o centro histórico, a orla, e aí vocês criaram roteiros. Exatamente. A gente fez esse mapeamento das maiores potencialidades da cidade, a forma que a gente poderia trabalhar isso de uma maneira acessível, né, em termos de mobilidade, de transporte. A gente trabalha bastante, então, com as caminhadas ali, né? e com as pedaladas. E a gente foi observando que é uma tendência mundial os walking tours. E que Porto Alegre, ela tem um cenário muito propício para a gente trabalhar o walking tour. Se a gente olhar para o nosso centro histórico, ele tem um diferencial em relação às outras cidades. A gente tem uma alta concentração de prédios históricos, patrimônios materiais e imateriais que estão concentrados no centro da cidade, o que nos possibilita fazer caminhadas ali interpretativas desses patrimônios em períodos de 2 horas, 1h30, que fica muito confortável para o turista. Então, a nossa proposta foi trazer isso, ofertando essas atividades tanto aos finais de semana, pensando num olhar não somente de olhar para o turista, mas também olhar para o turista cidadão, que é o porto-alegrense que também quer conhecer mais da sua coisas cidade. que vocês sabem, de repente, melhor que qualquer um. E também a gente oferece esses passeios regularmente, né? A gente tem caminhada no centro histórico e pedalada pela orla, regularmente de segunda a segunda, para qualquer visitante ou morador que queira passear com a gente. Uma pergunta que eu quero te fazer. Quando a gente vai para a Disney, por exemplo, parques da Disney, sempre tem um guia que, às vezes, até no megafone, né? Tal coisa, né? Doutora Gabriele, vem pra cá, que não sei o que, coisa e tal. Vocês não usam megafone aqui em Porto Alegre, mas qual é a forma de que o grupo possa ouvir vocês? Então, a gente trabalha nas caminhadas, né? A gente trabalha com microfones portáteis, porque quando a gente trabalha num centro urbano, sempre vai ter barulho. Sim. Normal, sempre não tem vai ter como barulho. ouvir. Então a gente trabalha com microfones portáteis, com as caixinhas acopladas. Aquele megafone não se usa mais, né? Tô falando... A gente já fez algumas atividades aqui que eram muitas pessoas. A gente participou, Sim. foi convidado pela SEDUC para conduzir o cortejo ano passado da Noite dos Museus, da Semana do Patrimônio, na verdade, né? A gente participou também da Noite dos Museus. Era muita gente. Aí eles pediram para a gente usar megafone. Mas nos nossos grupos, que variam ali, ficam na média de 30, 40 pessoas,
essa caixinha portátil funciona muito bem. A gente faz as nossas divulgações nos nossos canais, que são o Instagram e o nosso site, né, e outros canais parceiros. Então a pessoa recebe antecipadamente, ela escolheu o roteiro dela que está disponível ali, ela recebe antecipadamente todas as informações com o ponto de encontro onde ela deve estar, e aí ela encontra o guia do grupo devidamente uniformizado, com o crachá do Ministério do Turismo. Todos nós que trabalhamos, atuamos, somos guias credenciados no Ministério do Turismo, né? E a gente vai estar ali no ponto de encontro, uniformizado, né? Somos os azuizinhos, né? Estamos sempre com as camisetas azuis ali. E então o cliente vai nos encontrar, a gente vai recepcionar esse grupo e iniciar as caminhadas. Hoje, sábado, tá? Inclusive, eu quero fazer um convite para você que é ligado ao turismo. Está tendo uma feira lá no Centro de Convenções de Eventos, do Barra Shopping, a UGART, né? Que é a União Gaúcha de Guias e pessoas ligadas ao turismo, né? Mas agora em abril nós temos o Summit, né? South Summit, né? Eu tenho certeza que muita gente vai chamar vocês para passeios e coisas diferenciadas, né? Porque como acontece ali no centro histórico, né? Com certeza, a gente trabalha sempre em parceria com esses eventos, né? A UGART a gente está sempre presente, divulgando. Então a gente se vê daqui a pouco, né? Com certeza, a gente está sempre presente junto com a Secretaria de Turismo, divulgando a cidade, fazendo ações dentro desses eventos, né? Porque tudo que movimenta a cidade é benéfico para todos, né? É benéfico tanto para o setor de turismo quanto para os moradores. E o South Summit vai ser de muita gente de fora também, né? Um grande evento. O South Summit é um evento importante que gira muitas ideias de negócios, né? Novas para a cidade também, mas que agita muito também o comércio e o lazer da cidade com todo esse público que vem para cá, né? Fica bastante concentrado ali no Cais do Porto, mas que está no centro histórico, né? E é a nossa área de atuação também. Sim. Tamara, sobre acessibilidade, né? Cada vez mais nós temos pessoas, né? Que às vezes têm alguma dificuldade de poder caminhar, ou até, de repente, cadeirantes, coisa e tal. Quando tem essa questão da acessibilidade, como que está Porto Alegre preparado para acessibilidade para esses lugares, né? Cervejarias, prédios históricos? A gente percebe que os parceiros hoje em dia, que a gente chama, os museus, as cervejarias, todo o trade ele está mais voltado e mais atento para isso. Então a gente vai ter rampas de acesso, né? Toda a estrutura necessária para acesso. Sim. O que é o problema para a gente que trabalha com caminhadas? São os acessos nas ruas. Então a gente encontra, sim, uma dificuldade em questão porque muitas vezes a gente tem as rampas de acesso, né? Tem as demarcações corretas ali para deficientes audiovisuais, porém a gente tem a dificuldade das calçadas irregulares, que realmente precisava de uma atenção maior para conseguir se desenvolver um turismo mais acessível na cidade. Que bom, Tamara, muito obrigado por ter vindo. O Evandro é teu parceiro, né? Sim. Quero agradecer que vocês tenham vindo, porque nada melhor, né, gente, de que falar de Porto Alegre, mas também de, às vezes, nós podermos conhecer, né, a nossa cidade. Eu te confesso, tá? Eu não conheço muita coisa do 4º Distrito, né? Muita coisa se falou, coisa e tal, mas eu não conheço. E eu tenho certeza que ainda muita gente ainda não conhece, né? Se a gente olhar para aquela região, ela foi um polo industrial importante da nossa cidade e hoje ela é um polo cervejeiro. Porto Alegre é considerada a 2ª capital com maior número de cervejarias. E eu deixo convite para ti e para todos que estão nos assistindo, porque neste mês nós vamos ter a caminhada do 4º Distrito com a experiência visitando 3 cervejarias. Entre tem degustação? Porque as pessoas estão perguntando aqui se tem degustação nessa cervejaria. Com certeza, a gente, né, durante a caminhada a gente tem que se hidratar, né? Tem que hidratar. Com então certeza. a gente vai parando. Até porque não dirige, né, Tamara? Claro, tá exatamente. Caminhando, né? Tá caminhando, então a gente visita 3 cervejarias onde a gente degusta e num dos nossos grandes parceiros, que é a For Beer, a gente faz a visita à fabricação, para a pessoa entender como é a produção cervejeira artesanal em Porto Alegre. Se For Beer,
o meu filho adora um hambúrguer. Ele tem em outra unidade, né? Sim. E então, assim, se tiver aquele hambúrguer, eu acho que vou ter que levar meu filho, né? Porque nessa degustação, né? Muito obrigado por ter vindo, tá? Sucesso, né? E felicidades para Porto Alegre, porque passou o aniversário, mas é uma semana inteira de comemorações. Vamos passar né? aí num mês Para de comemorações. fazer contato com o grupo é o Insta? Isso, o Instagram do Viva Mais Poa é Viva Mais Poa, é vivamais.poa. Tá? Tá Arroba aparecendo no vivamais vídeo, ponto não poa. se preocupe, tá? Porque podem fazer contato. Obrigado, Muito bem. porque tem um calendário bom para abril, né? Tem, a gente vai estar com passeios todos os finais de semana. Então se programe. Nesse sábado tá rolando uma caminhada sobre as ruas antigas da cidade. A gente vai ter Free Walking Tour, que é um tour de contribuição espontânea que vai rolar em abril também. Então tem muita coisa Tá boa por todas aí. as informações aqui no esse Instagram. Obrigado. Obrigada. Fica aqui um pouquinho porque você conhece Klaus e Vanessa, né? Sim. Aquela dupla maravilhosa. E eles estiveram fazendo o encerramento do Teatro São Pedro, porque o Teatro São Pedro agora vai ficar de reformas justamente para se adequar, né, a esses novos momentos que a gente precisa, inclusive de banheiros, né, com acessibilidade, tirar degrau, coisas que antigamente não foram, não estavam pensadas e agora, né, não só a legislação, mas o ser humano precisa também entender que nós precisamos também de um elevador, né, para outras pessoas que precisam subir e coisa e tal. Então, o Teatro São Pedro, entre aspas, foi fechado, né, com um super show da dupla Klaus e Vanessa, que tem uma mensagem muito especial para nós. Fala, Klaus, fala, Vanessa. Salve, galera do Entre Amigos, aqui é Klaus e Vanessa. E a gente está podendo voltar aqui, Alejandro, para contar para vocês o que foi um pouquinho da emoção que a gente sentiu na abertura dos nossos 25 anos, a Tour dos 25 anos, que aconteceu no Teatro São Pedro na última sexta-feira, dia 21. Exatamente. Então. Foi na nossa essência, né, Nessa? A gente fez o show voz e violão, olhando para o público, se emocionando, contando episódios muito emocionantes da carreira. E o pessoal vibrando junto, curtindo, foi muito legal. Não faltou as clássicas e também as novidades. Então, esse show que conta um apanhado de toda essa trajetória de 25 anos vai acontecer nos teatros do Rio Grande do Sul. E em breve a gente quer voltar aqui para contar as datas para vocês, para convidar toda a tua audiência para assistir a gente, ó. Um beijo, Beijão. meu querido. Saudade. Beijo também, Vanessa, beijo também para ti, Klaus. E realmente foi um show fantástico, olha, as imagens, olha que linda. A Vanessa estava linda demais. E olha, esse show lotou as instalações do Teatro São Pedro. Olha, as imagens estão lindas também, né? O show trouxe muitas recordações, inclusive para quem acompanha eles desde o início. Veja bem, são 25 anos, né? E eles começaram a tocar e tinha uma turma que estava dizendo o Café do Lago, né? Ali, né? Na Redenção, e aí todo mundo lembrando bons momentos. Eles também foi um show assim muito intimista, né? Não só com os fãs, também com todos os amigos, a família deles estava ali, porque é um momento muito lindo de completar 25 anos, né? E a gente estava muito próximo, né? De Klaus e Vanessa. E esse show foi um momento histórico para todos nós que gostamos de boa música, que gostamos do Klaus, gostamos da Vanessa, né? E principalmente gostamos de nós mesmos, de a gente escolher momentos lindos e históricos. Nada melhor que festejar 25 anos da dupla no maior palco do Rio Grande do Sul, que é o Teatro São Pedro, que agora está voltando a reforma, né? Porque já tivemos uma reforma boa em janeiro e fevereiro, que segurou as pontas quando caiu aquela chuvarada e nem um pingo entrou. Antônio Hoffel, um belo trabalho que você faz, né? De cuidar do nosso maior templo da cultura do Rio Grande do Sul e do Brasil também, porque o Teatro São Pedro é reconhecido por muitos, né? E a dona Eva Soffer estava na porta, nos recebendo também
a foto dela, né? Sempre a nossa madrinha, a pessoa que mais cuidou do Teatro São Pedro, dessa cultura linda. E agora o Antônio Hoffel está fazendo um trabalho fantástico, como tudo que o Antônio sempre fez. Então, se você quer levar o show, Klaus e Vanessa é um bom show. E eles vão percorrer todo o Brasil, né? O Rio Grande do Sul inteirinho, com esse festejo, as boas músicas de Klaus e Vanessa. E nada melhor que festejar com Visano, né? Porque eu sei que a Vanessa adora sapato. Tamara, tu gosta de sapato? Gosta, né? Bastante. Quem é a mulher que não gosta de sapatos? Então, se você é uma das Lola Lovers, né? Então deve gostar dessa coleção também que a Alessandra Ambrosio está apresentando, Visano, com vocês. Obrigado por estar com a gente aqui na tela da Band. E quem está fazendo o maior sucesso é Beleza Fatal todos os dias. De segundas a sextas-feiras, às 8h30 da noite, você fica no Lola Land, né? E os assuntos interessantes da novela Beleza Fatal. Mas eu quero chamar essa imagem, né? Sobre um médico e os procedimentos que ele coloca, né? Esse é um, né? De tantos outros, né? Mas que, olha ali. Pode voltar para mim, porque, olha, eu quero dizer o seguinte, doutora Gabriela, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Ficou chocada com essa imagem? Na verdade, infelizmente, é uma imagem que acontece cada vez mais, né? A gente tem atendido cada vez mais complicações. Assim como os procedimentos estéticos têm crescido muito no mundo inteiro e no Brasil, principalmente porque é o segundo maior mercado de estética mundial, assim também cresceram as complicações, né? A doutora Gabriele é dermatologista, né? E nós chamamos ela para justamente falar sobre esse mundo da beleza também que Lola Land está mostrando, né? Porque a procura, principalmente das mulheres, né? Por um padrão de beleza, né? Tá cada vez mais crescente, né? E principalmente, assim, como a senhora disse, né? O Brasil é um dos países que mais consome produtos de beleza, né? Isso. E isso leva aos procedimentos estéticos, né? Tanto de cirurgia plástica, como também de botox e assim por diante, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Com certeza, né? A questão de redes sociais, né? Tem vendido procedimentos para diversas idades, isso desde pacientes mais jovens têm procurado. Muito recente, né? Então a gente sabe que existe uma precocidade e uma busca pela perfeição que muitas vezes é inatingível, né? Até por uma questão pessoal, a identidade daquela pessoa. Antigamente se discutiu muito a questão da harmonização facial, então a gente começou com esse termo na área médica realmente para deixar o rosto mais belo, mais harmônico e
por um momento ele virou algo pejorativo. A gente fala da harmonização facial hoje em dia, em programas, em questão de jornalismo, muito pelo exagero, né? Então teve aqueles rostos exagerados, vários artistas com modificações faciais, e isso levou muitas pessoas a terem medo de fazer procedimentos estéticos, né? E hoje em dia, a nova tendência é justamente o Quiet Beauty, né? Quiet Luxury, isso para diversas áreas. São procedimentos que as pessoas querem se sentir melhor na sua melhor versão, mas não modificar o rosto. É um embelezamento facial com naturalidade, corrigir questões estéticas, deixar o rosto mais belo, mais harmônico. Mas claro que existe uma individualidade, não é um padrão de beleza, né? Porque senão vai sim virar uma desarmonização facial, né? Sim. A senhora trouxe fotos, né? E eu quero ilustrar isso, né? Vamos ver as fotos que a doutora Gabriele. Bom, aqui é um padrão de beleza, ali me arrebentou, né? Porque, olha, dois ícones, né? Na verdade, é a mesma pessoa. Isso. Só que parecem duas pessoas diferentes, né? O que aconteceu aqui, doutora Gabriela? Então, o Brad Pitt, ele é um dos exemplos que a gente tem trazido, principalmente para o público masculino, que tem muito medo de fazer procedimento estético, né? Justamente por essa questão da harmonização exagerada, que foi um artista que, obviamente, não modificou, né, o rosto, justamente ele ficou mais jovial e mais belo, mais bonito, né? Então... Porque a foto da direita, né? Ou seja, vocês da direita da TV, né? Ele parece que está mais novo. Mais novo e o outro mais velho. Mas é o mais velho. O que está de jaqueta ali, ele está mais novo ou mais velho que de smoking? Tu vê que ele tá com a barba, né? A barba branca, mas o que a gente avalia, né? A questão, por exemplo, da flacidez no terço inferior do rosto, né? A gente vê que ali tem mais linhas, mais rugas de expressão. Sim. Ele é um homem bonito em qualquer idade, né? A gente tá falando da questão da jovialidade, o quanto ele parece mais jovem atualmente. Então, quais procedimentos que podem ser feitos? Tá mais jovem com a jaqueta, então? Isso, com certeza. Meu Deus, ele parece 25 anos ali. Ele voltou muito ao rosto que ele tinha antigamente, né? Mas assim, vocês não conseguem detectar exatamente qual o procedimento que foi feito, que é o que a gente quer. Eu falo isso para meus pacientes constantemente. Se o procedimento aparece mais do que a pessoa, tá errado. Se tu entra numa sala assim, tu fez tal coisa. Sim. E ali quem é? Desculpa que eu não... A Lindsay Lohan, que é uma atriz americana, né? Então ela também Meu Deus, transformação total. Ela é uma pessoa jovem que com os procedimentos aumentou muito a idade, a fisionomia, pelo rosto mais inflado, pela boca exagerada, traços mais exagerados. Então essa tendência da retirada dos produtos, traços mais naturais, deixa o rosto mais belo, né? Deixa o rosto mais bonito. Então, o que a gente consegue ver? Que ela diminuiu o lábio, né? O preenchimento labial. A gente vai perdendo o lábio com o passar do tempo e eu falo para meus pacientes que é uma questão de confiança. Geralmente é um dos últimos procedimentos que eu consigo fazer nelas, porque elas morrem de medo que cheguem em casa com o marido e note que alguém vai... consultório, tá? Se eu fosse eu, tá? Eu diria assim, a senhora consegue me deixar com cara de 40? Olha, a questão da idade, o etarismo acabou, né? A gente sabe que tem pessoas com 60 anos que parecem que ter 30, tem pessoas de 30 que parecem que ter mais. Mas eu quando me olho pro espelho, eu fico com gastrite já. Não, a gente sempre tem como melhorar, né? Tem como. Então, com certeza. Eu falo que é que nem construir uma casa, não é nem só o tijolo, nem só o cimento. Não, mas são todas as camadas da pele. É o doutor Guilherme que vai falar como melhora a gastrite. Agora, tem como melhorar a gastrite eu me olhando no espelho e vendo uma pessoa com 40 anos? Com certeza a gente então tem não como melhorar. precisamos fazer a matéria com o doutor Guilherme. O doutor Guilherme só pode ir porque ninguém vai ter mais gastrite quando se olhar pro espelho. É isso? Não, a gente tem vários procedimentos, né? Tanto os injetáveis, né? Que são os procedimentos de ácido hialurônico, que fazem o contorno facial, melhora de olheiras, bigode chinês, que são essas rugas, que são alguns dos procedimentos mais procurados por homens. Outra questão é a toxina botulínica, né? O famoso Botox, que é uma marca. Os pacientes que nunca fizeram, às vezes ficam com um pouco de medo de realizar esse procedimento, mas as técnicas para o homem são completamente diferentes das técnicas para a mulher. A gente deixa o rosto movimentando mais, deixa linhas de expressão, não é sobre deixar o rosto completamente esticado, né? Até para não perder a masculinidade.
E também a questão de flacidez, né? Que é algo que acomete desde os 25 anos, a gente começa perdendo colágeno. Então, existem procedimentos mais naturais, como os ultrassons microfocados, que tratam a musculatura e a gordura do nosso rosto, fazendo um lifting de maneira natural. Então, justamente para quem tem medo de cirurgia, não quer se operar, até porque a cirurgia não é algo definitivo, nos ajuda muito na dermatologia. Então, pacientes que optam por lifting é ótimo também, porque depois a gente segue com o tratamento. Nada vai ser definitivo, né? Agora, doutora, também eu sempre vejo assim, ó, que as pessoas estão vivendo mais agora. Né? Com certeza. E eu acho que tudo que a gente puder melhorar na vida, né? Agora, tem que achar sempre uma pessoa que a gente tire a ficha, né? Para ver como que é. Eu acho que... Qual é o conselho que a senhora daria para aquela pessoa que está com medo de procurar um tratamento? A gente tem que fazer uma pesquisa onde é só na internet. Como que a gente tem que procurar um bom dermatologista? Então, o ideal é entrar... Tem 2 sites que eu costumo indicar. Um é do Conselho Federal de Medicina, né? Isso não só para a área da dermatologia, mas para as outras áreas também. E o outro é da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Lá a gente consegue ver todos os profissionais que são qualificados e certificados para serem realmente dermatologistas. Porque muitas vezes na rede social se denominam às vezes doutora, a gente não sabe o que realmente aquele profissional é. E às vezes a pessoa vai e só fica sabendo depois que realmente não é um médico ou um profissional qualificado em si. E a gente tem que fazer todos os exames antes também, para ver se a gente pode, de repente, fazer um procedimento. Com certeza. Existem complicações que vêm justamente por doenças sistêmicas. Pacientes que têm alteração de coagulação, que podem ter algum tipo de hemorragia. Gastrite não, diabetes. Tudo altera a cicatrização. Então, por isso que é importante uma avaliação geral, né? Atividade física, alimentação, exames. A gente, na clínica, eu sou especialista em tricologia, faço muita parte capilar, né? Então, a gente sempre faz o screening, que é o rastreamento de todas as doenças sistêmicas, né? Porque tudo vai influenciar na pele, né? E no resultado final, no procedimento. Sim. O que a gente tem que passar como médico, em primeiro lugar, é a segurança, né? E, claro, resultado, produtos confiáveis, mas a segurança em primeiro lugar, né? Sim. Pessoas como eu que ficaram muito tempo com doenças, né? Eu fiquei muito tempo acamado, perdi toda a massa muscular, todo o cabelo, toda a pele caiu, né? Então, assim, eu ainda tenho dificuldade para ter todo o cabelo, mas para quem se salvou de um câncer linfático, já me considero vitorioso. Então, agora recuperar o resto, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que procurar um bom especialista. Obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite, adorei. Tem que voltar mais vezes. Com certeza, tem vai ser um muitas prazer. Coisas Muito. Do mundo da dermatologia que a gente vai falar. Já teve gastrite? Já tive gastrite. Já? Já tive. Então, eu acho que é um tema super importante ser abordado. E você já sabe quais são os alimentos que podem trazer a gastrite? Eu quero saber. Então tá. Nós vamos conversar agora então com o Dr. Guilherme Becker-Sander, que é presidente da Sociedade Gaúcha de Gastro do Rio Grande do Sul, para saber tudo isso e muito mais. Afinal, doutor, o que traz a gastrite? Seja bem-vindo ao Entre Amigos. Tudo bem? Tudo bem, Alejandro? Bom, vou contar uma novidade para ti. Então, gastrite não é uma doença, não existe como doença. Isso é uma mega confusão que a gente até evita de falar, que é tão consolidado, mas a gastrite significa uma inflamação no estômago que quase todo mundo tem. Se a gente for fazer uma endoscopia, uma biópsia, quase todo mundo vai ter algum grau. Mas tem algum alimento que provoque isso? Aí quase todo mundo vai ter um grau de inflamação, mas a absoluta maior parte é assintomática, não é uma doença, o fato da gastrite. A gente chama dispepsia, é o termo correto, para dizer quem tem má digestão, para quem tem sintomas relacionados do estômago, normalmente na região epigástrica, associado ou não à alimentação. E usualmente não é associado a alimentos também. A gente pode ter alguns casos associados à alimentação,
mas na maior parte dispepsia não é associada à alimentação. É um mau funcionamento, uma hipersensibilidade do estômago, mas ela não está associada ao alimento, que é, claro, obviamente, normalmente a obsessão da pessoa é procurar por algum alimento que causou gastrite. O termo, esse mal-estar, ele pode ser por mau funcionamento, como eu disse, e muitas vezes por um refluxo gastroesofágico, que também é uma epidemia mundial, entre outros motivos, por causa da obesidade. Então, para responder de forma curta a tua pergunta, se a pessoa tem sintoma digestivo, uma coisa que ela pode começar a tentar é evitar coisas ferventes, coisas que pioram o refluxo, que é coisas ferventes, no caso do gaúcho, chimarrão. Mas então o senhor está pedindo para ninguém mais tomar chimarrão? Não pode ser quente, infelizmente. Não pode ser tão quente. O ideal... agora tem aquelas chaleiras elétricas, né, que medem a temperatura. O ideal é que não passe 60 graus. É uma temperatura, para a maior parte do gaúcho, bem morno. Né? Aquela água fervente, chimarrão que chia a 78 graus, é bem desaconselhado. Né? E tem outros que deixam ferver mesmo, né? Ficar lá até sair fumar, até sair vapor d'água, e aqui daí, com 100 graus, então... A jarra elétrica, então, ajuda a controlar um pouco isso. Se ela tiver o controle de temperatura, sim. Mas ela tem que estar, uma dica para quem não tem, é confortável na boca. Se está queimando a língua, não se recomenda engolir rápido para passar a queimadura, porque vai queimar lá dentro. Boa né? essa dica, boa então, essa dica. Tem que estar confortável para a mucosa oral. E a gente... O limão, que muita gente diz assim, eu gosto de tomar um suco de limão, né, de manhã cedo. Para mim, tá? Se eu tomo um suco de limão, me dá um refluxo assim, terrível. Tem essa história do limão de manhã cedo, né? Que não tem absoluta nenhum embasamento científico. O limão é bom, né? Obviamente, é fonte de vitamina C, mas se é de manhã cedo não é, se é morno, se é puro, não faz diferença alguma. Tomar, né, como qualquer fruta, é desejável, é recomendável, mas não faz diferença nem o horário, nem a temperatura, e muito menos para o estômago. Para quem está com refluxo, novamente, focando nisso, que realmente é um problema muito prevalente, se tomar qualquer coisa ácida ou alcoólica, vai ter azia na hora. Quem encosta, imagina ter um machucado na pele. Lá no esôfago está machucado pelo refluxo. Se qualquer coisa encosta ali, ácido ou alcoólico, é como botar álcool numa ferida. Na hora a pessoa sente que queima. Quando está com esse sintoma, normalmente está com uma esofagite. Então, a pessoa toma um limão e na hora causa refluxo, usualmente está associado, está com alguma machucadinha ali dentro, porque o pH, né, a acidez do limão é menor, não é tão ácido como o ácido clorídrico. O ácido cítrico é menos ácido que o ácido clorídrico que nós temos no estômago. Então, o estômago não fica mais ácido porque tomamos limão, mas sim porque passou numa região ali que está sensibilizada e causou sintoma. Doutor Guilherme, uma pergunta que eu quero lhe fazer. Tem pessoas que dormem de um lado e tem de outro, né? Tem pessoas que dormem do lado direito e do lado esquerdo. Esse lado que a gente dorme, tá, prejudica, de repente, o funcionamento de tudo isso para ter uma gastrite ou algum problema estomacal? Sim, faz diferença. Por quê? Porque o estômago não é simétrico, né? Quem tem noções, todo mundo já viu um estômago, ele sabe que ele não é um órgão que é igual de um lado e outro. Ele tem a grande curvatura que fica para o lado esquerdo. Então quando a gente dorme desse lado para cá, aumenta o refluxo. Aumenta o refluxo. Se a gente deitar do lado esquerdo, que é o lugar da grande curvatura, a gente joga o ácido, né, o suco gástrico, na grande curvatura e fica longe do esôfago. Tem menos refluxo. Então, para quem tem refluxo, uma dica é essa. Na hora que está dormindo e está sentindo alguma coisa, vira para o lado esquerdo, pode ser que ajude. Mas a grande dica também então já falamos de uma, que é não tomar nada quente. A segunda, para quem tem sintomas crônicos de refluxo, eleva um pouquinho a cabeceira da cama. Tem que ser o esôfago, tem que ser aqui, né, o tronco. Não adianta empilhar um monte de travesseiro.
existe almofada anti-refluxo, ou coloca uns tijolos no lado da cabeceira da cama, eleva uns 15 centímetros, não precisa ser grandes elevações, mas estando um pouquinho inclinada, a gravidade... Não pode ficar totalmente deitado. Para quem tem refluxo, ficar completamente na horizontal, ou pior, tá com a cabeça mais baixa que o tronco, é muito ruim. Mas tem que ser da cintura para cima, mas isso é um santo remédio para um bom caso de Beber refluxo. álcool no fim da noite e deitar. É péssimo também. Estamos na terceira dica, então. O álcool, diferente da maior parte, desculpe se eu me estendo nas explicações, mas é para ficar bem correto. O álcool, diferente da maior parte das substâncias, ela tem um metabolismo que é como uma pia. O ralo tem uma capacidade de escoamento. Então, se a gente bebe rápido demais, né, é como colocar mais água do que o ralo pode escoar e transborda. Então, o álcool, primeira dica é beber devagar, né, e cuidando para não passar do ponto, porque senão a pia vira. E depois, se a gente bebe com álcool em circulação, ele é uma das substâncias que mais relaxa a junção esôfago-gástrica e o refluxo aumenta muito. Então, uma recomendação que eu dou é: vai num churrasco, né, bebe antes no aperitivo, junto com a janta, mas depois já para dar tempo até chegar em casa, fazer o metabolismo e deitar. Do jantar, tá, até deitar, tá? Quanto tempo a gente tem que esperar para não dar um refluxo na pessoa? Mais ou menos, em linhas gerais, umas 3 horas. Claro que varia pelo metabolismo e pela explicação longa que eu estava dando. Quanto também mais se come uma feijoada, aí tem que 5 horas. Né? Se bebeu muito, porque a explicação longa que eu estava dando era por causa disso. Se a pia quase transbordou e ela está cheia, ela vai demorar para escoar. Então, depende muito da quantidade. O álcool tem essa característica. Se a pessoa bebeu demais, o álcool fica na fila para ser metabolizado e demora muito. Então, se foi até 1, 2 doses, né, 1 hora, 2 é suficiente. A partir disso, 3, 4 horas vai ser necessário. Na verdade, doutor, o senhor como representante de toda a sociedade gaúcha, né, de gastro do assunto, a gente está falando em coisas genéricas, né? Não estamos falando de caso a caso. E se você precisar, eu recomendo o plano da Dr. Clean, procure, né, o seu médico de lá, ou então do seu plano, ou o SUS, mas sempre tomar uma medicação ou ter algum cuidado depois de consultar um médico. A automedicação é péssima, realmente. A gente estava até agora falando de cuidados, né? Que é levar a cabeceira da cama, deitar do lado esquerdo, evitar líquidos muito quentes. Mas, com certeza, medicamentos têm sido banalizados. Assim como, né, a doutora recém falou da banalização do procedimento estético, a banalização do consumo de medicamentos é incrível, né? Então, as pessoas têm, né, receita para o vizinho, virou todo mundo especialista. Mas leu a bula, ela não está ali de graça. Todo medicamento tem suas contraindicações, todo medicamento tem seus para-efeitos. E a gente tem que, né, o médico tem essa formação para pesar se naquela situação vale a pena ou não, saber os riscos e monitorar. Então, não tem nenhum medicamento, e eu poderia até estender para quase todos os suplementos, não tem nada que seja só benefício. A gente vai ter benefícios e malefícios, eles precisam ser pesados, né? Então, está banalizado demais a automedicação. E cada organismo, ele tem uma rejeição ou uma adaptação de cada alimentação, de cada... Então, assim, cada um é um só, né? Exato. Então, o que vale para o senhor não vale para mim. De maneira alguma. Então, por isso que é muito bom consultar um especialista, um gastroenterologista, para saber o tratamento, né? Porque isso também, doutor, pode levar, de repente, uma consequência muito maior depois. Né? No caso das doenças do aparelho digestivo, quanto mais cedo a gente diagnostica, melhor, né? A gente tem, atualmente, cerca de 1.000 mortes em Porto Alegre por ano de doenças neoplásicas do aparelho digestivo. Esôfago, estômago, mas principalmente cólon, né? Pâncreas, fígado, mas principalmente cólon. São
1.000 mortes que, na maior parte, seriam evitáveis. É uma catástrofe. O maior acidente aéreo da história matou 500 pessoas. Aqui a gente está falando de 2, né, acidentes aéreos. Claro que não são diretamente comparáveis, porque as doenças acontecem e nem sempre são curáveis, mas no caso do aparelho digestivo, a maior parte é prevenível. Primeiro sintoma, procurar um especialista. Exato. Mas especialista, estou dizendo um médico, né? Com certeza. Sangramento nas fezes, perda de peso inexplicada, né, dores, massas. Refluxo exagerado, principalmente depois de uma idade. Sempre é bom, né? Até por conforto, não ficar convivendo com aquilo, que às vezes a solução é bem fácil. Eu tive muito refluxo, pena que eu não lhe conhecia antes, né? Mas eu já dormi sentado, eu já perdi a voz, porque o refluxo trouxe muita tosse, né? E tudo voltava, né? Então eu perdi a voz, me lembro. Sim. Eu viajei há uns anos atrás, e tanto refluxo eu perdi a voz, né? Porque tosse muito, né? No meu caso, sim, né? Eu já dormi sentado, né? Eu já tomei tudo que pudesse imaginar para isso, sim, né? Não, um dos sintomas do refluxo não são só a azia, né? Ou a pirose, tecnicamente. É tosse crônica, laringite com rouquidão. Então, realmente atrapalha, né, várias profissões aí que dependem da voz, como a sua, como dos professores. Mas, enfim, e tem tratamento. Mas só para não deixar incompleto, na questão do aparelho digestivo, nós temos que fazer prevenção. Mesmo, claro, quem tem sintomas tem que procurar. Mas hoje, o câncer de cólon, ele é rastreável. A gente tem que fazer exames que nem mesmo na outra situação que é bem conhecida como mamografia em mulher. Só que o rastreamento do câncer de cólon é para os dois sexos, é para homens e mulheres entre 45 a 50 anos, conforme o risco, né? Mas a partir dos 50 anos, com certeza, para todo mundo, ele tem que ser rastreado, independente de sintomas, porque ele no início é assintomático. Então, também mais uma dica aí que é importante. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Fique com a gente, porque eu quero ir para Novo Hamburgo, porque lá estão me esperando 2 pessoas para falar sobre a loucura por sapatos. A feira Loucura por Sapatos está começando já agora, na próxima semana, e nós vamos trazer todos os detalhes diretamente de Novo Hamburgo. Bom, estou chegando agora, como eu tinha dito, em Novo Hamburgo, porque a partir do dia 13, você já sabe, né? A maior liquidação, a maior exposição de calçados com preços bons acontece aqui na FENAC. Eu estou sendo recebido aqui pelo senhor presidente, pela AD também, que é a coordenadora. Bom dia, tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Estamos aqui no estacionamento, no sol lindo de Novo Hamburgo, né, presidente? Porque, AD, eu falei correto, né? A maior liquidação da última temporada vai acontecer na Feira da Loucura. É liquidação porque são preços muito bons, né? Preços imperdíveis, né? É muita liquidação para vestir a família inteira. Você está preparando já tudo aquilo lá, mas hoje, dia 29, tem o Rei aqui. O Rei não vai comprar sapato porque ele não vai ficar até o dia 3 e vai perder essa liquidação, né? Mas hoje tem show e por isso que aqui tem uma maior atividade, né? Exatamente, é um centro de eventos, né? Eu digo aqui, é o centro de eventos do Rio Grande do Sul, né? São 36 mil metros quadrados de área, então é muito dinâmico todas as feiras que aqui acontecem. E também os shows, né? Então nós acabamos de terminar uma FIMEC, uma feira internacional com presença de pessoas de mais de 40 países e estamos desmontando e montando a loucura por sapato, mas para tornar as coisas menos fáceis, nós temos o show do Roberto Carlos hoje à noite, mas a gente consegue fazer isso tudo direitinho, por isso que a gente está aqui nessa situação de montagem, de construção dessa magnífica feira que é a Loucura para os Sapatos, tão esperado pelo povo gaúcho e também pelos visitantes de fora. Adi, e as facilidades são muitas para chegar aqui na Feira da Loucura, né? Porque nós estamos aqui no estacionamento. Quantas vagas tem esse estacionamento? Em torno de 2.000 vagas. Meu Deus do céu! Vaga para todo mundo.
E as facilidades são muitas para chegar. Nós estamos aqui no estacionamento, mas também tem rodoviária e também tem Transurb. Tem o trem que para na frente e ainda tem um transporte ali da localidade do trem para frente da feira, gratuito. É um transporte VIP. É VIP, quem chega de trem é largada aqui na frente do Agora, evento. a loucura, Adi, é loucura inclusive no ingresso, porque tem ingresso gratuito? Tem, de segunda a sexta, com QR Code nas redes sociais, entra gratuitamente. Tu me empresta esse QR Code, eu vou mostrar no QR Code agora, vou aproveitar, vou te roubar esse QR Code, porque claro, você, acessando esse QR Code, você já garante seu ingresso gratuito de segunda a quinta-feira. De segunda a sexta-feira. Ah, aumentou de segunda a sexta? Sexta, isso aí. Tá abrindo a mão. Ela tá liquidando até o ingresso. Depois eu vou conversar com ela a respeito disso, né? Mas se tu anunciou que é de segunda a sexta... Não, foi ela. Eu tinha dito de segunda a quinta, ela aumentou para sexta. Segunda a sexta mesmo. Que bom. Adi, que bom. Mas vamos entrar agora? Vamos conhecer o evento. Então tá. Vamos lá. Já estamos aqui na porta principal. Já podemos entrar? Olha, podemos entrar, tem uma entrada linda ali para o nosso visitante. Então vamos entrar. Vem aqui para cá. Bom, e já temos o cartaz da Feira da Loucura. Aliás, vem para cá, ó. Aliás, o VT tá lindo. Roda o VT, né? Tá lindo o VT, né? Tá lindo. Uma ótima campanha. Roda o VT. Bora, Pri, vamos começar? E se eu comprar uma sapatilha? Eu acho que eu tô precisando. Uma bota, 2 escarpãs, 3 chinelinhos, tênis. Ai, tênis nunca é demais, né? Eu tô sempre correndo. Ô, Pri, vamos focar aqui? Quem nunca ficou perdida com tantas e tantas ofertas imperdíveis? Venha para a loucura por sapatos de 3 a 13 de abril na FENAC, em Novo Hamburgo, e encontre seu sapato dos sonhos. É linda essa campanha, né? É muito bonita. É uma campanha que a gente fez para chamar o nosso público de Novo Hamburgo e regiões para vir dar uma espiadinha. E quem nunca não saiu com sacolas cheias na mão? Além de sapato, tem muitas outras coisas. Nós temos o Festival de Cervejas, né? Como todo homem, né? Enquanto a mulher gasta, os homens ficam na cervejaria. Sabe que isso aí tem caído um pouco, essa afirmação, porque a gente observa que os grupos de amigas usam o final da tarde para ficar no Festival de Cerveja, porque sempre tem um happy hour, sempre tem uma banda se apresentando com música ao vivo. Então, a gente observa que tem mais grupos de amigas aproveitando o Festival de Cerveja do que grupos de amigos. Então, essa história, enquanto a mulher compra, né, meio que ficou para trás, e agora a mulher manda nas compras e manda na cervejaria também. Agora, Adi, ele está falando uma verdade, porque os sabores também das cervejas, eles têm diversificado muito também, com frutas chegando na cerveja, né? Exato, tem vários tipos de rótulos de cerveja com frutas, tem as mais leves, tem as mais encorpadas, para tudo que é gosto. Quantas fábricas de cerveja nós vamos ter? Umas 20? Em torno de umas 17, mas mais de 200 rótulos de cerveja para experimentar. Bom, e você que gosta de cerveja, o lugar é aqui, porque você vai encontrar rótulos que de repente você não conhece, como ele diz, né? É uma verdadeira festança também, porque tem também música ao vivo, né? Em diversos horários. E também tem parque de diversões para a criançada? Sim, tem um espaço Kids para as crianças e tem os shows do final de semana. Dia 5 nós temos a banda 0800, que está vindo das 18 às 22 horas fazendo show. E no dia 12, a banda Chopão, também das 18 às 22 horas. Adi, qual é o horário da Loucura por Sapatos? De segunda a
quarta, das 14 às 21 horas, e o Festival da Cerveja vai até às 22 horas. E de quinta a domingo, das 10 da manhã às 21 horas, também a cervejaria indo até às 22. Como tem uma excelente praça de alimentação, você pode passar o final de semana, almoçar com a família, sabe aquela mesa assim, ó, farta, que alguns podem ficar na mesa comendo, outros indo para o parque de diversões, porque aqui tem ar-condicionado, aqui tem segurança, né? Então, se chove, se faz calor, se faz frio, a temperatura está sempre boa aqui. A gente tem um ambiente muito agradável, muito acolhedor, é um passeio familiar, tenho certeza que vão optar por vir na Loucura por Sapatos, então de 3 a 13 de abril, durante a semana, mas especialmente nos 2 finais de semana. E tem um espaço muito bacana também, que é o Maridódromo, que tem as mesas de bilhar. O pessoal pode utilizar ali as mesas para ficar jogando também, enquanto aprecia uma cerveja, e assim vai. Opção para toda a família. Para toda a família, tem que vir e se divertir. Bom, eu estou me despedindo, prometendo voltar no próximo final de semana, já diretamente daqui da Feira da Loucura. E você sabe que o César Bresolim já está chegando aqui com o Band de Motores. Vou ficando por aqui, guarde seu dinheirinho, venha com toda a sua família, venha um dia, 2 dias, venha vários dias, porque todas as promoções para esse outono que está chegando, muitas coisas boas para o inverno, estarão aqui na Feira da Loucura a partir do dia 3. Não deixe de vir. Bom final de semana para você. Nos encontraremos no próximo final de semana para eu e você tomar o café da manhã no entretenimento da Band. Fiquei agora com César Bresolim, Band de Motores. Bom final de semana. Tchau.